A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao pastor José Alves por ter aberto a porta da sua igreja, E também me dado a honra de poder pregar no seu púlpito. Eu sempre digo que o pastor, quando entrega o púlpito da igreja, é um privilégio, uma honra para quem recebe o púlpito do pastor. E nós estamos muito felizes pela oportunidade. Como eu sei que os irmãos têm o costume de ler a palavra em pé, então vamos já ler a palavra em Deuteronômio, capítulo 6. Antigo Testamento, capítulo 6. E nós vamos estar pregando a palavra de Deus nessa noite. Não sei os irmãos, mas eu já senti a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 6 de Deuteronômio diz assim: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que fizeis na terra a que passeis a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda e muitos te multipliques, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Amém? Então se assente. Esta palavra é uma palavra muito conhecida de todos os irmãos, mas aqui fala sobre a manifestação de Deus ao povo de Israel. O Deus que nós vimos é um Deus que se manifestava, e a manifestação de Deus vinha para trazer orientação, direcionamento e apontando os posicionamentos que o seu povo deveriam ter diante daquilo que Deus falava e daquilo que Deus declarava. No versículo 1 nós vemos então as seguintes expressões: estatutos, juízos e mandamentos. E não foi somente um pedido, pode fazer isso se vocês acham que é importante, mas aqui nós vemos que é uma ordem, um mandamento de Deus. É interessante nós pensarmos que essas palavras foram proferidas no meio do deserto por Moisés, enquanto eles estavam ali recebendo de Deus os mandamentos, os estatutos, os juízos. E nós vemos então que a primeira ordem de Deus foi que eles deveriam temer ao Senhor. Temer a Deus é diferente de ter medo. Tem muita gente que tem medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos ter temor de Deus. O medo, muitas vezes as pessoas às vezes ficam ali com medo da consequência. Tem gente que serve a Deus até mesmo por medo de ir para o inferno. Eu não sirvo a Deus por medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus pelo aquilo que Ele é. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele demonstra ser através da sua palavra. Eu sirvo a Deus por temor. E temor significa obediência, reverência, significa que nós servimos a Ele porque Ele é. E aqui nós vemos então Deus dizendo: olha, vocês devem temer, e não somente temer, mas você também deve guardar. Olha que interessante. Somente aqueles que temem ao Senhor têm a graça de guardar aquilo que Deus manda. Tem muita gente que diz: eu temo ao Senhor, e desobedece aquilo que Deus manda. Isso não é temor. Quando o temor de Deus está no nosso coração, nós obedecemos a voz de Deus. Vocês precisam temer a Deus, e vocês também precisam obedecer a Deus. E esta ordem foi para aqueles que exerciam a autoridade sobre uma geração. E aqui eu estou pregando no culto de família. Família é projeto de Deus. E tudo que Deus estava dizendo aqui, Deus estava dizendo para uma geração que exercia autoridade
sobre uma outra geração. E quando nós lemos no versículo 2, olha que interessante, Deus diz: para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os teus mandamentos que eu ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho. Aqui então nós vemos que Deus estava dizendo que os mandamentos deveriam ser guardados até a 4ª geração. O que nós aprendemos com essa palavra? Que o Deus que nós servimos é um Deus de gerações, e que a bênção de Deus alcança até a nossa 4ª geração. Há uma expressão na Bíblia que eu sou apaixonado, quando Deus no Antigo Testamento, ele dizia assim: olha, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. O que Deus estava dizendo é: eu sou Deus do avô, eu sou Deus do pai, mas eu também sou Deus do neto. O que Deus estava dizendo é: eu sou Deus de toda uma geração. Eu sou Deus de toda a sua geração. Que a voz de Deus se manifeste lá na nossa casa, que a voz de Deus se manifeste lá na nossa família, dizendo: eu sou teu Deus, mas continuo sendo Deus do teu filho, continuo sendo Deus do teu neto, vou continuar sendo Deus do teu bisneto, vou continuar sendo Deus de toda a tua família, de toda a tua geração. O nosso Deus é um Deus geracional. E nós precisamos entender o poder que nós pais temos sobre a próxima geração. Nós precisamos entender o poder que nós pais temos sobre os nossos filhos. Nós precisamos entender o poder que os avós têm sobre as próximas gerações. Deus nos dá filhos para alguns propósitos, mas um dos principais propósitos pelos quais Deus nos dá filhos é que nós venhamos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Ninguém cria um filho para povoar o inferno. Se eu perguntar aqui qual é o pai que cria o seu filho para povoar o inferno, ninguém vai levantar a mão. Nós criamos os nossos filhos para povoar o céu. O céu é o destino de toda a nossa família. E Deus se interessa pela próxima geração. E Deus nos dá, como pais, mães, avós, essa responsabilidade. Nós devemos entender que a responsabilidade de gerar os nossos filhos e criá-los para Deus e ensiná-los no caminho do Senhor não é do pastor. Por mais que o pastor José Alves ama as crianças, os adolescentes, os jovens, mas essa responsabilidade não é dele. A responsabilidade de influenciar a próxima geração também não é das professoras de escola bíblica dominical, por mais que elas se preparem, por mais que elas amem ensinar os nossos filhos. Mas biblicamente nós entendemos que a verdadeira responsabilidade de gerar, criar e conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor é dada a nós que somos pais. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Há muitos pais hoje que dormem o sono da negligência, enquanto o inimigo semeia a semente da desconstrução da fé no coração dos nossos filhos. Aleluia! E eu tenho entendido que nós não podemos negligenciar a próxima geração. Nós não podemos ter a síndrome de Juízes 2:10. Qual foi essa síndrome? A Bíblia diz que o povo serviu a Deus todo o tempo de Moisés, todo o tempo de Josué, há muito tempo depois de Josué, mas de repente se levantou, se posicionou uma outra geração que não conhecia o Senhor e nem as obras das suas mãos, e começaram a fazer o que era mal diante do Senhor, e começaram a servir aos outros deuses. O que significa que uma geração negligenciou a próxima geração, e porque uma geração negligenciou a próxima geração, então veio o declínio espiritual sobre a nação de Israel. O que eu quero dizer para você, papai e mamãe, irmão e irmã, vovó e vovô que estão ouvindo: nós não iremos perder a próxima geração. Nós iremos influenciar a próxima geração. Nós deixaremos o legado da fé para a próxima geração.
nós iremos impactar a próxima geração. E a próxima geração vai olhar para nós e vão entender e vão compreender, através do nosso legado, através das nossas atitudes, que vale a pena servir a Deus e ser fiel ao Senhor. O inimigo tem atacado e desconstruído a fé da próxima geração, e nós precisamos entender isso. O alvo do diabo é fazer com que o seu filho não sirva a Deus. E nós vemos aí em muitas maneiras de essa desconstrução de fé está acontecendo, através da mídia, através de jogos eletrônicos, através da televisão, através da internet. Eu tenho um filho, ele se chama Gessé, ele tem 14 anos. Ele vai todos os dias à escola. Ele, por semana, ele passa 20 horas na escola. E se ele vier à igreja uma vez por semana, no domingo à noite, que geralmente é o dia que os pais trazem os filhos, e se os nossos filhos tiverem a oportunidade de participar de uma igreja que investe no ministério infantil, ele vai ter 1 hora de vivência no corpo de Cristo. Na escola ele passa 20 horas por semana, e na igreja ele passa 1 hora de vivência no corpo de Cristo. Se ele vier 4 domingos, ele vai passar 4 horas de vivência no corpo de Cristo, enquanto ele vai passar mais de 20 horas na escola. No final do ano, o meu filho vai ter 1.200 a 1.400 horas de vivência escolar. E se ele vier uma vez por domingo à igreja, no ano todo ele vai ter 52 horas de vivência no corpo de Cristo. Mas os pais não trazem os filhos cada vez que vem à igreja, não. Então uma criança cristã evangélica, ela tem em média de 38 a 42 horas de vivência no corpo de Cristo no ano todo. E quando eu falo de vivência escolar, eu não estou falando de matemática, português, inglês, não. Eu estou falando que lá na escola existe uma tentativa de desconstruir tudo aquilo que a igreja ensina, tudo aquilo que a Bíblia ensina, tudo aquilo que nós ensinamos aqui. Há uma tentativa de desconstruir. Uma criança brasileira passa diariamente mais de 5 horas na internet, mergulhada num mundo de conexão paralela. E nós seríamos muito inocentes se acharmos que uma criança que fica 5 horas na internet só navega por conteúdo cristão, que ajuda a orar, que ajuda a ler a Bíblia. Infelizmente, há muitos filhos de crentes sendo discipulados pelos youtubers da vida. Há muitos filhos de crentes recebendo alimentos de muitas fontes e mergulhando em oceanos que talvez nós teríamos vergonha se nós soubéssemos. Mas o que eu entendo é que Deus, em todos os lugares, está levantando uma igreja cheia de autoridade, está levantando papai e mamãe cheio de autoridade, está levantando a voz cheia de autoridade, dizendo: aqui em casa não, nós não iremos perder a próxima geração. É tão importante nós entendermos isso, que tanto no versículo 3 como no versículo 4 nós vemos a expressão ouve Israel. E essa expressão ouve Israel significa ouve, preste atenção. Cada vez que nós lemos na Bíblia a expressão ouve, significa preste atenção, porque isso é importante. Mas também a palavra ouve significa colocar em prática. O que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida não é quantos cultos eu participo, isso é uma grande verdade. O que vai fazer diferença na minha vida e na minha vida não é este culto aqui. O que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida é se aquilo que está sendo ensinado nesse culto no domingo à noite for praticado na minha vida, lá na minha casa, na segunda-feira. Por isso que nós devemos entender que se quisermos influenciar uma próxima geração, nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra. Por isso que Deus diz para
aqueles que exerciam autoridade sobre uma geração, porque Deus estava aqui falando, era com pai, com mãe, com avó, com avô, com sacerdotes, com líderes que exerciam uma autoridade, uma liderança naquela época. Então ele estava dizendo: olha, vocês precisam amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno devem estar guardadas no teu coração, e daí sim, vocês terão autoridade espiritual para ensinar aos vossos filhos. O que Deus estava dizendo é: primeiro você, papai e mamãe, tem que ser apaixonado por Deus, para que os seus filhos sejam apaixonados por Deus. Primeiro você, papai e mamãe, tem que ter uma experiência com Deus, para que os seus filhos possam ter uma experiência com Deus. Primeiro você, papai e mamãe, precisa ter compromisso com Deus, para que vocês possam influenciar a próxima geração e levar eles a ter um compromisso com Deus. O que Deus estava dizendo é: papai e mamãe, primeiro é em vocês, para depois ser através de vocês. Primeiro é em vocês, para depois ser através de vocês. Nós precisamos entender e nos posicionar. A autoridade espiritual que Deus nos deu como pai, como mães, como avós, todos aqueles que exercem uma liderança sobre uma próxima geração. Eu estava falando ontem, com alguns irmãos, a importância de entender que nós somos geração de Ana. Quem é a geração de Ana? Todos nós sabemos de Samuel. Samuel foi um grande líder, 3 ofícios: sacerdote, juiz e profeta. Samuel foi aquele que exerceu um ministério de uma forma muito tremenda, que foi até a casa de Jessé e ungiu Davi como rei. Mas antes de Samuel se levantar como um grande líder, teve Ana. Antes de Samuel dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve, teve Ana, a geração de Ana. E sabe quem é a geração de Ana? A geração de Ana é a geração que gera os seus filhos de joelhos dobrados. É a geração que clama e chora diante de Deus pelos seus filhos. É a geração que não tem medo e entrega os seus filhos para viverem os sonhos e os projetos de Deus. Ela disse: eu não tenho, mas se tu me der, eu vou entregar para ti. O que Deus nos ensina é: nós, pai e mãe, devemos entregar os nossos filhos para viverem os projetos e os sonhos de Deus. É tão interessante que Deus então diz o que nós precisamos fazer para impactar a próxima geração. O que nós devemos fazer para que a próxima geração continue vivendo o legado da fé. Ele estava dizendo que quando uma geração amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o poder, e as palavras estiverem guardadas no coração, então Deus dá uma orientação de um discipulado intencional de pais para filhos. O que eu quero dizer para você, papai e mamãe: não terceirize a educação cristã do seu filho. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Ninguém descuida de uma herança, por mais simples que ela seja. E a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que os nossos filhos são como galardões. Olha que interessante: quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos receber galardão. E a Bíblia faz essa analogia, que os filhos são os galardões que nós recebemos aqui na terra. Então o que a Bíblia fala é que nós precisamos cuidar da herança. De que maneira? Aqui nós vemos muito claro dizendo que vocês irão ensinar aos vossos filhos. Quando que nós vamos ensinar aos nossos filhos? Vocês estarão falando sobre as coisas de Deus, sobre o juízo, sobre os mandamentos, sobre os estatutos. Quando? E aqui então nós vemos o discipulado intencional. Quando nós lemos aqui no versículo 7: e delas falarás, e delas conversarás. A família que tem tempo para tudo
Tem tempo para internet, tem tempo para WhatsApp, tem tempo para Facebook, agora tem tempo até para novela, tem tempo para todas as coisas, e não tem tempo para conversar sobre as coisas de Deus com os filhos. E aqui é bem claro, vocês precisam encocar. A palavra encocar é abrir e colocar na cabeça. Em outro termo, eu gosto mais desse termo que diz que a palavra encucar é como se pegar um selo e colar no espírito. Nós podemos deixar muitas marcas nos nossos filhos, mas uma geração que entende o poder de influenciar a próxima geração, com certeza deixará marcas da glória de Deus, experiências da glória de Deus. E ele fala que, olha, vocês vão falar assentado nas vossas casas. Olha que tremendo. O que Deus estava dizendo é: vocês terão muito trabalho no deserto. Viver no deserto não é fácil. Vocês terão tenda para armar, desarmar. Vocês terão que alimentar os animais, cuidar de toda a vida no deserto. Mas vai chegar uma hora que, diante de todas essas atividades, vocês vão parar e sentar nas vossas casas. Não é sentar na igreja, não é vir no culto, não é ter uma vida religiosa de segunda a segunda, não. É parar e sentar em casa, família, papai e mamãe, mamãe e papai, filho e mamãe, assentado em vossas mesas. O Salmo 128 fala do poder da mesa. Diz que o homem, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vai chegar em casa e vai encontrar a sua mulher no interior da sua casa, frutificando como uma videira frutífera. E os seus filhos estarão ao redor da mesa. Há poder na mesa. Há poder na mesa. Uma das primeiras coisas que Deus mandou fazer quando Ele construiu o tabernáculo, quando Ele deu a orientação da construção do tabernáculo, Ele disse assim: olha, vocês constroem uma mesa, e em cima da mesa vai ter o pão, e o pão significa a presença de Deus. Se existe uma coisa que nós não podemos perder dentro da nossa casa, é a manifestação da presença de Deus. Tem mesa e tem pão, tem presença de Deus. Quando veio as 10 pragas do Egito, Deus deu o direcionamento. A última praga, a praga, da morte ali dos primogênitos. Deus disse: olha, eu vou dar uma orientação para vocês. Pegue o sangue, coloque nos umbrais da porta, sentem, fiquem sentados ao redor da mesa. Vai passar a praga, mas aqueles que estiverem com sangue nos umbrais das portas e cordeiro sobre a mesa, aqueles que estiverem ao redor da mesa, nada vai acontecer. Amados, o diabo vem com fúria contra a nossa família, o diabo vem para destruir tudo, mas ainda existe sangue nos umbrais das nossas portas, ainda existe cordeiro sobre a nossa mesa, ainda existe presença de Deus na nossa família. O poder da mesa. A Santa Ceia é feita onde? Ao redor da mesa. E quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós subiremos e ficaremos assentados nas bodas do Cordeiro ao redor da mesa. Não perca o poder da mesa. Há famílias que, em vez de estar ao redor da mesa, um está na frente da televisão, outro está na frente do WhatsApp, outro almoça lá no quarto, outro almoça olhando as coisas, olhando mensagens na internet. Mas o que Deus estava dizendo aí: vocês precisam inculcar aos vossos filhos assentado ao redor das vossas mesas, assentado em casa. Nós precisamos deixar marcas espirituais nos nossos filhos. Nós precisamos deixar um legado espiritual. A maior pregação que eu posso deixar para o meu filho não é o Salmo 119. E olha que é um salmo grande. Mas a maior pregação que eu posso deixar para o meu filho é o meu exemplo. É a pregação sem palavra nenhuma. Sem palavra nenhuma que sai da minha boca. A primeira Bíblia que meu filho aprendeu a ler não foi a Bíblia que eu dei para ele de presente, não. A primeira Bíblia que meu filho aprendeu a ler foi a minha vida. Se papai não faz, eu não devo fazer.
Se o papai não mente, eu não devo mentir. Se o papai se comporta dessa maneira, eu devo me comportar. Nós devemos deixar marcas espirituais nos nossos filhos, não é pela quantidade de palavras que sai das nossas bocas, mas pelo nosso exemplo. Que Bíblia você está sendo para o seu filho? Que Bíblia você está sendo para a sua filha? Que pregação você está pregando quando palavra nenhuma sai da sua boca? Quais são as suas pisadas? O seu filho e a sua filha pode pisar em cima da sua pisada? Eu estou pisando forte, porque em cima da minha pisada tem que caber o pé do meu filho, e ele vai pisar sobre a minha pisada, e com certeza nós estaremos em direção à eternidade, em direção ao céu, porque nós estamos deixando um legado espiritual. Timóteo foi um dos maiores líderes da igreja do primeiro século. A história diz que ele foi um dos primeiros pastores do continente europeu. Tão importante foi Timóteo que 2 epístolas foram escritas para ele a respeito dos dons, do ministério que ele possuía. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: olha, eu trago a memória da fé não fingida que há em ti. Timóteo tinha uma fé verdadeira, mas Paulo diz assim: mas sabe que você tem uma fé verdadeira, você não tem uma fé fingida. Mas sabe uma coisa? Primeiro, esta fé habitou na tua avó Lloyd. Quantas vós têm fé verdadeira aqui? Primeiro habitou na sua avó Lloyd, mas não ficou por aí também não. Depois habitou na tua mãe Eunice. Agora habita em você. O que é que nós aprendemos aqui? Que houve uma influência geracional. A avó Lloyd influenciou a Eunice, que influenciou o Timóteo, que influenciou os netos, que influenciou toda uma geração. O que eu quero dizer para você é: Deus te chama para influenciar a próxima geração. Os nossos filhos são destinados para viver a eternidade com Deus. Eu lembro que quando nós voltamos no campo de missões, nós servimos como missionário em Portugal durante um bom tempo. Meu filho nasceu lá. E lá em Portugal é um pouco diferente daqui. Os irmãos não são tão expressivos, eles recebem a presença de Deus, mas eles são muito contidos. No Brasil é um pouco diferente, né? Nós recebemos a presença de Deus, já damos glória a Deus, aleluia, levantamos a mão, é uma glória, né? E nós fomos pastorear uma igreja. E na primeira semana que nós fomos pastorear naquela igreja, houve um culto onde os céus se manifestaram. Os irmãos então receberam o batismo do Espírito Santo. Foi uma bênção de Deus. E meu menino tinha 4 anos de idade e ele nunca tinha visto aquilo, pastor. Ele olhou para aquilo e perguntou: o que é isso? E nós explicamos: isso aí é batismo no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, a igreja se alegra, o Espírito Santo então dá dons para a igreja e tal, e alguns irmãos falam línguas estranhas. Ele tinha 4 anos de idade, ele só não precisa ficar com medo, isso está bom. Ele disse: se é bom, eu também quero. Existe uma geração sedenta pelas coisas de Deus. Se é bom, eu também quero. E nós olhamos por ele ali, no outro dia ele estava lá em casa, brincando no quarto dele, e estava muito calor na nossa cidade, as janelas estavam abertas, e lá do quarto ele fazia um culto e dizia assim: Jesus, eu te amo. E brincava com o carrinho dele assim, né? Jesus, tu é lindo. Espírito Santo, eu te amo. E nós ouvimos. Ele diz: Espírito Santo, eu quero ser teu amigo. Tu é bom. E se tu existe mesmo, entra por essa janela. E quando ele falou isso, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, e fala em línguas até hoje. O que eu quero dizer para você é: a presença de Deus também é para os nossos filhos, também é para os nossos netos. O batismo com o Espírito Santo é para os nossos filhos, também é para os nossos netos. A glória de Deus é para os nossos filhos, também é para os nossos netos. A presença de Deus é para toda a nossa geração.
Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós não iremos perder a próxima geração. Família é projeto de Deus. E nós vamos em família viver todos os projetos de Deus para as nossas vidas. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó continua se manifestando no nosso meio. Ele continua sendo o nosso Deus. Ele é o Deus dessa geração. Ele será o Deus da próxima geração. Nós deixaremos um legado para a próxima geração. Um legado de fé. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. E nós vamos orar. Eu não vou convidar você para vir aqui na frente, mas em ato profético você vai orar a Deus e vai dizer: Deus, eu quero que toda a minha família viva os teus sonhos e viva os teus projetos. Quem sabe você tem algum filho que está fora do caminho do Senhor. Quem sabe você tem alguma filha que está fora do caminho do Senhor. Mas nesse momento, faça que os céus ouçam o nome deles. Quem sabe você que está aqui e ainda não aceitou Jesus e quiser vir aqui à frente, isso também é o momento. Você que quiser fazer um propósito com Deus também nesse momento. Mas primeiro nós vamos orar pelos nossos filhos. Nós vamos orar para aqueles que estão sobre a nossa autoridade. E vamos declarar que toda a nossa geração será cheia da glória de Deus. Levante as suas mãos e vamos interceder pelas nossas famílias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pelos nossos netos, nós oramos pelos bisnetos, nós oramos por toda a nossa geração. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, a nossa geração também vai viver. Aquilo que nós sentimos hoje, os nossos filhos também sentirão, os nossos netos sentirão, toda a nossa geração sentirá. Nós nesta noite declaramos que o Senhor é o nosso Deus, mas é o Deus também da nossa casa, é o Deus da nossa família, é o Deus de toda a nossa geração. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor é o Senhor de toda a nossa geração, e nós nos submetemos à tua vontade, ao teu querer. E nós estamos declarando, Senhor, que nós não iremos perder a próxima geração. A próxima geração continuará sendo cheia da presença de Deus, da glória de Deus. Os nossos filhos serão cheios do teu Espírito, os nossos netos serão cheios do teu Espírito, toda a nossa geração será cheia do teu Espírito. Nós veremos a graça de Deus se manifestando em toda a nossa família, para a glória de Deus. Amém. Ainda de pé, se você quer voltar para Cristo hoje, não vou dizer para você aceitar Jesus, que Jesus não é qualquer coisa, mas se você quer perguntar para Jesus essa noite: Senhor, o Senhor quer me aceitar? Aleluia! Quer vir aqui à frente, pedindo para Jesus: Jesus me aceita, eu vou na frente. Jesus está de braços abertos, dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo nesta noite: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para que as vossas almas encontrem descanso. Quem quer, vem à frente. Enquanto a igreja ora e também evangeliza de perto. Pastor, eu quero retornar para Cristo. Vem rapidinho. Vem, está chegando o moço aqui. Está chegando o moço aqui. O moço que o diabo tem uma fúria e quer matar, mas Jesus quer libertar e curar. Jesus quer libertar e curar. A igreja crê nisso? Tem mais alguém? Jesus está falando aqui nessa. Jesus usou o pastor para falar muita coisa que nós já falamos aqui, mas hoje ele falou com mais ampliedade, com mais propriedade, com mais clareza. Leva Jesus para a tua casa.
levamos Jesus para nossas casas. A depressão fica nos pés de Cristo. A enfermidade fica nos pés de Cristo. As mágoas, os rancores, os ressentimentos ficam nos pés de Cristo. É por isso que eu te chamei aqui nesta noite. Segundo a misericórdia de Deus, como pastor dessa igreja, com meu coração contrito e quebrantado, eu quero dizer para você que eu não quero que você perca. Eu não quero que você se perca. Porque nesse momento são 21h35. Aleluia. No inferno, a paz dizendo: tomara que meu filho não venha para cá. Tem filho dizendo: tomara que papai ou mamãe não venha para cá. Fuja do inferno, vem nos braços de Cristo. Vem acertar hoje com Jesus. Acerta com Jesus essa noite. Aleluia. Tem mais alguém a pedir? Não? Nós queremos orar. Nossos presbíteros, nossos evangelistas vão ungir essas pessoas aqui à frente. Mas volta de verdade. Não queira somente alegrar o pregador, o pastor, mas volta, porque escapa pela tua alma. Jesus está vindo aí. No céu não vai entrar carro, não vai entrar casa, não vai entrar fama, não vai entrar dinheiro. Vai entrar um povo redimido, lavado no sangue do Cordeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, com muito temor e tremor, Pai, ouvimos a palavra tua, Pai querido, que o Senhor, Pai, deu ao teu servo, o pastor Getúlio, que foi um canal de bênção nesse final de semana na cidade Estrela, Rio Grande do Sul. Meu Deus, tem pessoas que estão voltando para trás. Tem pessoas, meu Deus, que estão caminhando com a maldição da praga. Uma praga, Senhor, da macumba, do feitiço. Uma praga, Senhor Jesus, que se chama depressão, opressão, ciúme, inveja, ódio, enfermidade, droga, cachaça, maconha, crack, cocaína, Senhor, cigarro. Espírito das trevas, seja destruído pelo poder do teu sangue. Senhor, eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha restaurar a fé, o Senhor venha restaurar a coragem, o Senhor venha escrever o nome desse moço, dessa moça, no livro da vida, e venha apagar seus pecados, meu Deus. Lamanda serve da Espírito Santo, que a tua presença, Senhor, vem estar sobre essas famílias. Toda a maldição hereditária, todos os demônios da droga, do crack, da maconha, da cocaína, da cachaça, do cigarro, seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, meu Pai, toda a depressão, toda a opressão, todos os espíritos malignos que falam no ouvido desse homem, dessa mulher, e eles ouvem vozes que vêm do inferno para perturbar. Senhor, nesta noite nós quebramos pelo poder do teu sangue, Jesus. Pai, escreve o teu nome no livro da vida dessa pessoa. Meu Deus, meu Pai, eu apresento o seu nosso irmão Aldair, a Aldair Nascimento, Pai, teu servo que está hospitalizado, Deus. Senhor, o médico disse que ele vai passar por uma cirurgia na terça, mas se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor quiser, o Senhor vai quebrar aquela pedra dentro da bexiga dele, de 3 centímetros, e ele vai expelir para fora. Se o Senhor quiser, Pai, o Senhor vai fazer isso. Meu Deus, tem a minha mãe, minha irmã Eva Neide Alves, que está enferma, fraca, batida. Meu Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos, tua filha, Pai. Deus, Senhor, faça a tua vontade, Jesus, porque a tua vontade, Pai,
é que prevalece, a minha não, mas a tua vontade prevalece. Meu Deus, as pessoas são enfermas, as pessoas estão passando por processo. Jesus de Nazaré, abençoa, eu guarde hoje e amanhã e para todo sempre, porque cremos em ti e confiamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vira para teu irmão, dá um abraço dele e dizer: vamos deixar essa relação cheia de Deus, que é o nosso simples. Amém. Aleluia. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Eu quero aqui, antes das crianças louvar, eu quero falar uma coisinha aqui. Não saia. Eu quero mostrar uma coisa para você aqui. Não saia. Não saia. Não saia. Eu quero mostrar uma coisa aqui. Eu visitei um homem essa semana. Aleluia! Ele fumou mais de 50 anos. Ele aceitou Jesus e disse: pastor, você veio na hora de Deus aqui. Me deu 2 AVC. Eu fumava 2 cabeças de garrafa 3 por dia. E me deu 2 AVC. E tu vai levar para a igreja todo o meu cigarro. Todo o meu cigarro tu vai levar para a igreja. E tu vai orar lá no púlpito. Porque eu não quero mais Jesus. Eu não quero mais cigarro. Eu quero Jesus de Nazaré. Esse homem se chama Pedro Schweppler, irmão da nossa irmã Delmira. Vale a pena tu orar, viu? Selmira, vale a pena ela orar. A mana estava ali, mais de 40 carteiras. Veio, e logo após a oração nós vamos queimar esse cão aqui. E o médico disse para ele: ei, esse cigarro te deu 2 infartos, 2 AVC. E ele começou a caminhar de volta. Mas ele disse: eu quero Jesus de Nazaré. Amém? Ele pediu para mim fazer isso. Por isso que eu estou fazendo. Não é para entristecer ele. Isso aqui é um testemunho para você. Quem sabe está tirando umas 2 tragueadas meio escondidas assim. Pega o negócio do cão aí, queima ele, viu? Glória a Deus. E seja verdadeiro adorador de Deus. Eu fumava 2 dessa aqui, era Plaza Free ou Mata-Rato, se não tivesse dinheiro, ou Beirute, né? Todos os filtros, aquele cigarro misturava. Porque o diabo, quando você começa no filtro longo, né? E depois, quando está numa pior, tu fuma o que vem. Não é assim? Então é assim que o diabo faz. Então, nessa noite, quem sabe você está, né, aí de cima do muro, caia do muro e se atira nos pés de Cristo, e Jesus vai nos dar vitória. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é pessoas que fumou mais de 50 anos, né? Às vezes quando falava em Cristo ficava meio assim, né? Agora está lá dizendo: eu quero esse Jesus. Amém? Você pode adorar a Deus? Glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu, ora comigo dizendo: Deus, vai comigo para a minha casa. Eu tomei posse da minha vitória. Estou saindo daqui abençoado, porque o Senhor me abençoou. Deus, vai comigo para a minha casa. Senhor, começou hoje uma nova semana. Eu já tomo posse dessa semana. Se tiver demônio no meu caminho, no teu nome, Jesus, varre, porque eu tomo posse da fé, da força e da coragem para vencer os obstáculos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém, Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e a todas. Obrigado ao nosso querido irmão Antônio Nunes, hoje vem acompanhado com a namorada. Deus abençoe esse casal querido, que tem sido uma bênção no nosso ministério. Deus abençoe. Obrigado, querido. Deus abençoe em nome de Jesus.